TV Tribuna Regional. Abrangência, estrutura, agilidade, credibilidade, muita informação de qualidade. Município de Guarujá do Sul, mais uma vez nós conversamos com o chefe do Executivo Municipal, Cláudio Weschenfelder, prefeito que fala sobre as ações de governo municipal com ênfase maior para algumas atividades especiais que têm acontecido nos últimos dias, entre as quais a avaliação dos 100 dias de governo. Prefeito, que avaliação você tem desta avaliação dos 100 dias de governo, em especial, e as demandas que foram sugeridas, que foram levantadas pela comunidade de Guarujá do Sul? Então, Sérgio, novamente agradecemos a tua presença, a cobertura aqui, dando evidência para as ações desenvolvidas em Guarujá do Sul, colocando em foco o nosso município. E nós, então, tivemos no dia 10 de abril a realização de um seminário avaliando e prestando contas para a nossa comunidade daquilo que a administração municipal tem desenvolvido nesses 100 primeiros dias de governo. Antes ainda de assumir a administração, nós tínhamos nos proposto a construir um planejamento inicial, visando atender inicialmente as necessidades mais básicas, mais elementares da nossa população, e foi assim que a gente procedeu durante todo esse período, dando uma atenção bastante especial na área da saúde, com relação ao atendimento médico, agilizando licitação para compra de medicamentos para disponibilizar na farmácia básica, buscando também garantir e assegurar a disponibilidade do plantão médico desde o dia 1º de janeiro, buscando também na educação fazer todas as melhorias, as implementações, as novidades que a gente acabou construindo durante esse início de ano, buscando na agricultura dar uma atenção bastante focada na questão da silagem e no serviço de infraestrutura, melhoria de estradas, das malhas viárias de boa parte do nosso município, pelo menos em torno de 40% hoje delas sendo feitas. Nós temos ainda em torno de 60% das nossas rodovias municipais para ser melhoradas. E também na parte interna, na cidade, principalmente ruas que não são pavimentadas, a gente deu uma atenção especial. E um trabalho interno no setor do urbanismo. Agora a gente providenciou a aquisição de lixeiras, então fazendo esse estudo para a implantação e a melhoria para a coleta do lixo. Renovamos o convênio ou o contrato com a empresa prestadora do serviço de iluminação pública, que tinha algumas lâmpadas e várias ruas com problema de iluminação, oferecendo inclusive risco de segurança. E também agora reativamos o Conselho Municipal de Trânsito, então fizemos alguns estudos, vamos implantar algumas lombadas, que são pedidos antigos da nossa comunidade, então estamos providenciando a compra das placas de sinalização. Então, basicamente, ações pontuais, bastante específicas, com relação àquilo que são de ações mais da estrutura ou daquilo que causa impacto. Mas, por outro lado, também nós focamos de uma forma bastante estratégica com relação à gestão humana. Ou seja, o tripé da gestão pública, a gestão humana, a gestão das despesas e a gestão das receitas, de uma forma que nós procuramos um contato bastante intenso com os servidores, acompanhando minuciosamente os trabalhos em cada uma das secretarias, conversando com os servidores, buscando conhecer os principais problemas, diagnosticar situações recorrentes, situações adversas, e buscando as suas soluções de uma forma momentânea ou até dentro do médio prazo, e também uma boa estruturação interna, ou seja, a nossa equipe de governo muito enxuta, concentrada. Nós focamos em não nomear muita gente nesse primeiro momento, até para que a gente possa se adaptar a essa nova realidade que o país todo está passando. E o poder público precisa fazer alguns ajustes, então nós temos que começar dando o exemplo. Se o exemplo que vem de cima não é o melhor, nós temos que fazer o dever de casa e começar demonstrando bons exemplos a partir da nossa casa. E nós estamos fazendo isso, contendo todo tipo de despesa, sendo bastante eficiente nas compras e também buscando a eficiência na gestão. E isso se dá de que maneira? Buscando a articulação entre as secretarias. Então nós temos focado fortemente no trabalho intersetorial. Está completamente abolida a possibilidade de disputa ou de vaidades entre secretários, aquela coisa de que cada secretaria se transformava meio que uma subprefeitura. Isso não existe mais. E está completamente desautorizada qualquer prática nesse aspecto, porque na medida em que as secretarias não se suportam ou que elas não deem um suporte umas às outras, fazendo trabalho em parceria, muitas vezes as ações poderiam ser desenvolvidas com menor custo, acaba onerando muito o cofre público. E sem contar que o serviço prestado não é de eficiência. Então nós temos muita coisa para avançar, fizemos bastante, mas temos ainda muita coisa para avançar.
Cláudio, a situação que foi levantada durante essa avaliação no quesito investimentos, me parece que é algo que também é uma prioridade, a menina dos olhos da sua administração, que é a questão da área industrial. Investimentos nesse sentido, junto com essa prestação de contas, também foram levantados pela comunidade. Certo. Nós, então, podemos, de uma perspectiva de conclamar a comunidade, garantir uma perspectiva de participação popular, que a gente pretende construir isso como uma grande marca do nosso governo, e também da transparência, poder apresentar alguns números. Então, um número importante, um dado significativo, é o recurso que a gente recebeu, um recurso aproximado de R$1 milhão da administração do prefeito Zeca, em recursos livres, que está disponível para a gente fazer alguns investimentos. Nós entendemos por bem e por fazer justiça, inclusive a administração zelosa que o prefeito Zeca teve com relação ao recurso, nós optamos por abrir para a comunidade nos ajudar a decidir aonde aplicar. Então, nós queremos ser participativo, oportunizar a participação popular, mas como líderes maiores do nosso município, nós também temos o dever de indicar qual é o horizonte, por onde seria importante ser investido. Então, nós apresentamos como sugestão e pedimos a autorização da comunidade para aplicar em torno de R$500 mil na etapa inicial da drenagem pluvial do nosso parque industrial, que é uma das exigências que a Fátima tem para poder emitir a licença definitiva, pelo menos de parte do nosso parque industrial, acomodando, então, condições legais para receber infraestrutura e novos empreendedores. E de forma unânime, para nossa satisfação, a comunidade então nos autorizou. Por outro lado, nós também apresentamos um pouco dos números que nós conseguimos gerar a partir do nosso governo, nesses 100 primeiros dias, a partir da estrutura enxuta que a gente compôs, aproveitando os servidores de carreira para coordenar setores, as compras eficientes e os resultados de economia que nós tivemos por meio dos pregões, principalmente o pregão presencial, que é uma ferramenta de bastante economia. Então, nós geramos nesse período um saldo positivo bastante interessante, que foi apresentado para a comunidade e, mediante a apreciação da comunidade, nós também apresentávamos como sugestão que, para ainda nesse ano de 2017, o superávit, ou seja, o saldo positivo que nós estamos tendo na relação de receita e despesa, ou seja, das economias que a gente conseguiu fazer, que nós destinássemos para a aquisição de uma área para implementar um programa habitacional, que já há algum tempo o nosso município não desenvolve. E a gente tem uma demanda bastante grande. E por também unanimidade, para nossa satisfação, a comunidade nos chancelou, nos avalizou para fazer também esse investimento. Então, são 2 investimentos que serão feitos ainda em 2017, mediante um esforço enorme da administração anterior e também desta, nesse seu início, buscando as economias necessárias para você gerar maior capacidade de investimento, que esse é o grande desafio nesse momento. Como? Com recursos escassos, receitas diminuídas, gastos fixos que tendem sempre a aumentar, como que você consegue aumentar a capacidade de investimento? Então, você tem que tomar medidas, muitas vezes, impopulares, para focar em algumas áreas estratégicas. E, nesse momento, com a chancela e com o aval da comunidade, nós temos identificado as 2 grandes prioridades para esse início de governo e talvez até para todo o nosso mandato, que é relacionado à estruturação da área industrial e ao desenvolvimento de uma política habitacional. Prefeito, esses conteúdos serão transformados em projetos de lei, quando os recursos estiverem disponíveis, vão passar pela Câmara Municipal de Vereadores e o contato entre Executivo e Legislativo tem acontecido de uma forma muito amistosa no município, inclusive com iniciativas inéditas que têm aí previsto encontros periódicos para que o Executivo, a Administração, o Legislativo, a Casa de Leis estejam discutindo os assuntos de interesse da coletividade e do crescimento de Guarujá do Sul. Com certeza, eu tenho, sempre que possível, participado das sessões do Legislativo. Eu apenas não participei nos momentos em que estive em viagem. No entanto, numa das oportunidades, propus aos vereadores, e foi muito bem aceita a proposta, que a cada 15 dias depois da sessão a gente criasse um momento com o prefeito, em que os 9 vereadores, de uma forma bastante participativa e democrática, pudessem trazer os seus questionamentos, as suas sugestões, e que a administração tivesse um canal direto de contato com os vereadores para apresentar também aquilo que nós estamos identificando como principais dificuldades, adversidades e também as soluções que o Executivo tem pensado para cada uma das adversidades que a gente encontra. Então, eu entendo que o vereador ele é o representante primeiro da comunidade, porque é o vereador que tem o vizinho, que foi o cabo eleitoral, que foi o eleitor, que de certa forma está mais próximo no dia a dia lá na comunidade, e ele ouve os anseios da nossa comunidade. E eles são legítimos, então a gente entendeu por bem atuar dessa maneira. Inclusive, nós tivemos no nosso seminário da
avaliação dos 100 dias, a participação de 8 dos 9 vereadores, tendo que apenas o vereador Marcos não pôde participar em função de motivos escolares. Ele cursa o curso superior em São Miguel do Oeste, não pôde se fazer presente. Mas nós tivemos também a presença de 4 ex-prefeitos, né, ou seja, também demonstrando a grande representatividade política que nós tivemos, presidentes de siglas partidárias, presidentes de organizações, de entidades da nossa cidade. Então, um encontro que contou com mais de 150 pessoas e um encontro que pôde ter a representatividade de uma forma bastante significativa assegurada. Então, entendemos que, mesmo diante das adversidades, nós apresentamos uma projeção, ou seja, por onde Guarujá caminha para os próximos 4, 5, 10, 20 anos, ou seja, um horizonte. Nós temos um caminho a ser seguido e uma perspectiva para a população de Guarujá. E com 2 prioridades que contemplam 2 dos aspectos mais básicos. Um voltado ao desenvolvimento econômico, que é o Parque Industrial, e outro ao desenvolvimento social, que é a questão da habitação, e além do que a própria habitação, ela também movimenta a economia, na medida em que você gera emprego, que você aquece a economia e o comércio local com a questão dos materiais de construção, enfim. Acreditamos estar no caminho certo, tendo em vista, inclusive, que tivemos a chancela e o aval da nossa comunidade para que a gente possa gradativamente desenvolver as grandes ações a quais nós nos propusemos enquanto período eleitoral durante o nosso plano de governo e a disputa que fizemos. Prefeito, para nós arrematarmos, dentro dessa visão de interatividade que o senhor tem estabelecido com as secretarias, com as comunidades, recentemente se reunindo também com entidades do município, essas visitas periódicas que o senhor já praticamente concluiu todo o roteiro pelas secretarias municipais, acompanhando estradas, acompanhando atendimento na área da saúde, isso tem, de certa forma, facilitado a compreensão, a contextualização e também afirma e confirma esse êxito nesses 100 dias de governo? Eu posso assegurar que nós temos um conjunto de servidores bastante comprometidos. Nós buscamos também fazer um diagnóstico, um levantamento, no sentido de que pudéssemos otimizar e aproveitar da melhor maneira possível cada servidor em cada uma das áreas especificamente. Então, a gente ainda vai estar fazendo alguns ajustes do ponto de vista do posicionamento de cada servidor em algumas áreas, para que a gente consiga sempre aproveitar o melhor potencial de cada servidor. Então, eu avalio que os nossos servidores têm compreendido também esse momento novo, essa mensagem, e é evidente que nós precisamos gradativa e frequentemente manter acesa essa chama do comprometimento. E isso se dá, inevitavelmente, com a presença do prefeito ou da própria nossa vice-prefeita lá na Secretaria da Saúde, muito embora essa é uma condição transitória. Em breve nós teremos um titular, e de forma que a Delise, a nossa vice, possa também me ajudar mais nas atividades de gabinete, permitindo que a gente estabeleça um vínculo mais forte com a comunidade, oportunizando canais de comunicação com o comércio, com as entidades culturais, com as comunidades rurais, com os bairros, ou seja, implementando iniciativas que aproximem a prefeitura, o poder público da nossa comunidade. Então, nós imaginamos que agora, até a conclusão desse primeiro semestre, a gente consiga construir um perfil, uma identidade de administração que vai estar sendo marcada durante esses 4 anos, tendo bastante clareza de onde que nós queremos chegar dia 31 de dezembro de 2020, que é o prazo que se esgota o nosso mandato. Prefeito, muito obrigado. Mais alguma observação? Não, novamente a gente agradece, Sérgio, a presença aqui, né, dando visibilidade para o nosso município, e agradece a comunidade que também tem sido parceira e, ao mesmo tempo, compreensiva em inúmeras situações relacionadas à questão da saúde. Por exemplo, alguns medicamentos que nós ainda não tivemos recebido, mesmo depois da licitação feita, algumas empresas que não têm ainda feito a entrega. Nós tivemos um impasse por alguns dias com relação à ausência do médico cubano, o Dr. Dariel, que teve seu contrato expirado. E nós providenciamos, então, a contratação emergencial do Dr. Marcelino, que vai ficar atendendo até que o Ministério da Saúde nos encaminhe um novo médico, do Mais Médicos, para que a gente possa ter a frequência de atendimento lá na Unidade Básica de Saúde. E, novamente, então, agradecer a parceria, o apoio, a confiança e também a compreensão que a população tem nos dado nesse início de governo. TV Tribuna Regional, divulgando as notícias e promovendo mais de 40 municípios do oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná.